Bom, migrando aqui agora do Corinthians para o rival paulista aqui, falar do São Paulo um pouco também, que nessa semana conseguiu a classificação aí na Libertadores também, assim como Palmeiras, Flamengo. São os 3 brasileiros, né? São Paulo, Palmeiras, Flamengo. São Paulo, Palmeiras e Flamengo que ficaram. Aí tem os argentinos e a LDU, é isso. Tem a LDU, River, Racing, Vélez e o Estudiantes. Então temos 4 argentinos, 3 brasileiros e um equatoriano, não tinha pensado Se isso. Deus quiser e depender do Flamengo, teremos cada vez menos argentinos. O Flamengo contra os argentinos, né, no lado da chave. Mas falando do São Paulo aí, o clube, né, vem num ano aí publicamente posicionado de cintos apertados, né, gastando menos. Ainda não reportou publicamente aí o balanço financeiro do primeiro semestre, como o Flamengo reportou, mas já, né, vem sido debatidos alguns números aí sobre o que a gestão vem fazendo nesse período de cintos afivelados, né, do trabalho que a gente está participando ativamente lá junto com a gestão do presidente Júlio Casares. Um ano de transição, né, para que a gente consiga ter não só o FIDIC como ferramenta desse processo de reestruturação, mas, como você falou, em cultura, né, o clube entendendo que tem que ter uma cultura de eficiência operacional, gastando menos, buscando resultados mais efetivos. Não é simples fazer isso, então, né, requer mobilização de todos os departamentos do clube, né, dos times internos, mas o São Paulo, ele né, esse dado também é um dado legal, ele é o único clube da primeira divisão do futebol brasileiro que não gastou com direito econômico, né, de compra de atleta. Então, ele fez negociações, mas negociações de atletas que estavam livres em mercado. Excelentes contratações, né? Atletas que estão titulares aí. Exato, conseguiu montar um elenco competitivo, né? Então, classificou para a quarta de final da Libertadores, né? Caiu nas oitavas da Copa do Brasil, mas se recuperou recentemente bem no Brasileiro e também está na primeira página da tabela. Então, um ano de transição, mas um ano que, pelo menos, conseguindo seguir nessa toada, traz mais esperanças, né? A gente acabou de falar do Corinthians aqui. O São Paulo, ele parece que ele está estacionando o navio para conseguir começar a dar ré no navio, né? Um processo de inércia que demora para acontecer. Pelo menos tem já um direcionamento de qual a direção que o São Paulo quer ir, diferente do Corinthians. Né? E numa posição que ele já estava antes gastando mais do que podia. Isso também é muito importante a gente falar. Mas assim, Pedrão, eu vou fazer o seguinte, não vamos falar do São Paulo, vamos falar um pouquinho do São Paulino, que eu acho que é bem gostoso da gente temperar nessa discussão, porque todos os meus amigos são paulinos, e aí eu vou cometer uma inconfidência, que o único time que eu uso a camisa no futebol brasileiro é o São Paulo, porque a minha esposa, ela é São Paulina, e os meus grandes amigos do clube são São Paulinos. Então eu tenho um carinho muito grande pelo time, né? Mas isso significa o quê? Hoje, se você conversa com o São Paulino, ele sabe que ele está em recuperação, né? Então, esse FIDIC aí parece que tá dando certo. Ano passado, o pessoal recebeu com uma certa desconfiança, porque é natural no futebol brasileiro que você gaste mais do que você possa, né? E a gente começou janeiro com uma janela em que clubes fizeram uma loucura. São Paulo se manteve quietinho, usou seu scout em busca de atletas que tivessem com passe livre, diluiu aí luvas, salários, foi recuando, enxugando um pouco seu elenco, fazendo o remanejamento necessário. E aí o que é legal? No momento em que você tem, não vou nem falar de transparência com a diretoria, mas no momento que a torcida pega essa consciência, você vai no Morumbi, como foi o jogo do Atlético, não interessa se você vai pegar o Palmeiras, o Flamengo na final, você vai viver aquele momento. É a oitava de Libertadores, todo mundo indo no Morumbi, o clube tem uma história muito afetiva com a competição, e aí você vai começando a se permitir uma relação mais gostosa e menos exigente com a sua torcida. Porque quando você está gastando mais do que você pode, a pressão pelo resultado ela é imediata. No momento que o São Paulo está vivendo, me parece que a torcida criou essa consciência que ela ganhou um pouco mais de carinho com o clube. E aí, naturalmente, aonde que a gente vai entender o tamanho do São Paulo? Quando ele disputar umas quartas, quem sabe até uma semi de Libertadores, e além disso, o clube olhar e diminuir o seu passivo. Aí, o torcedor de balanço vai ganhar um reforço dos São Paulinos, porque você começa a ficar animado. Você fala, o time tá aqui, não reduziu, então vamos fazer o seguinte, já que a gente reduziu, mais 2, 3 aninhos, daqui a pouco eu já tô ali no patamar, eu consigo já, talvez não disputar aí frente a frente com o Palmeiras, mas eu já fico um pouquinho mais perto, já consigo me reforçar melhor. Isso vai trazendo uma naturalidade que entre o Flamengo lá em 2013 e 2018, eu lembro que são 5 anos. Sim. Né? Eu comemorava a obra no CT, né? Enquanto todo mundo tava ganhando brasileiro. Talvez eu acho que o São Paulino tá se permitindo ter um carinho especial por um time no momento que a torcida abraçou o clube, né? E uma construção de reputação, né, com um ponto que você até estressa mais aqui nas conversas, né, o FIDIC, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, ele nada mais é do que uma operação estruturada de crédito que permite que
que o tomador, nesse caso o São Paulo, acesse mercado de capitais por meio de crédito, né, por meio de uma operação que busca empréstimos no mercado. O que a gente estruturou junto com o clube fez com que o clube pudesse acessar um bolso novo. E aí, como em qualquer mercado, seja o agro, seja o imobiliário, seja o futebol nesse caso, quanto mais você se mostra viável e um bom pagador e um bom cumpridor, né, tem um cumprimento das obrigações que você estabeleceu, o que pode acontecer? Você pode ir conseguindo renovar esse ciclo com condições melhores, né? Então, muitos dos alocadores institucionais que participam do FDIC São Paulo estão vendo a roda girar, né? Estão vendo os indicadores chegarem onde deveriam chegar, né? Quando a gente fala dos covenants, da governança que o clube teve que implementar e está tendo que cumprir. Então, isso está acontecendo. Claro que o fundo ele tem 4 anos e meio e são esses anos que você citou aí de remédio um pouquinho mais amargo para você conseguir inverter a roda e começar a gerar mais fluxo de caixa livre, porque, né, de novo, a gente falou aqui do exemplo do Flamengo, mas assim como o Flamengo, os clubes de massa que tem ali mais do que os seus 5, 7, 10 milhões de torcedores, eles geram muito caixa. O problema é que, historicamente, essa turma ficou enxugando gelo, né? É o problema do Corinthians, né? Você tem uma dívida alta que te gera um juro alto, você pega teu caixa e paga o juro, a dívida continua ali. Você não consegue sair dessa situação. A partir do momento que você começa a reduzir o endividamento e você reduz o juro, vai começar a sobrar dinheiro, que foi exatamente a gangorra do Flamengo e do Palmeiras. Então, a partir dos 4 anos e meio de reestruturação que o FDIC traz, né, propõe, e o São Paulo abraçou o projeto de reestruturação financeira, o São Paulo pode ir melhorando as finanças dele ao longo desse período, que é o que você está falando, e ser mais competitivo dentro de campo, que é o que o torcedor quer ver. E aí, Pedrão, tirando o seu chapéu de analista aqui e falando como gestor, até pra gente ser bem claro aqui, né, com a torcida, isso significa que até no final desse período, pode ser que você queira fazer um novo, uma segunda oportunidade de investimento no clube para fazer essa sustentabilidade. Sim, pode ter outras formas, né, de financiar o crescimento do clube, né, da forma como o mercado está organizado hoje. A gente acaba falando só das SAFs, né? A SAF, ela parece que é a bala de prata, na verdade não é, ela é uma ferramenta societária, né, a gente falou aqui da história de ser associação, ser SAF, ser limitado. A SAF é uma ferramenta societária para você acessar recursos e qualificar a sua gestão. Você pode fazer isso sem virar SAF, que é uma das tentativas, né, algumas tentativas a gente vê no mercado. O FDIC de São Paulo é uma forma de trazer gestão e governança e reestruturação da dívida usando uma outra ferramenta, nesse caso um fundo de investimento em direitos creditórios. Então pode ser que daqui 4 anos e meio, ou mesmo ao longo desse período, o São Paulo decida criar outras soluções que não sejam uma SAF, ou eventualmente sejam, né? Não dá para saber o que o clube vai decidir fazer no futuro, mas esperamos todos, uma alternativa inovadora, bem estabelecida, bem definida, bem executada. E a gente realmente fica bem animado com a perspectiva, porque isso significa que o mercado está evoluindo, que a gente sempre fala aqui que o futebol está se provando como um mercado mais viável na perspectiva do investidor, e projetos como o FDIC São Paulo, né, projetos como a própria transição financeira do Flamengo, do Palmeiras, todos esses projetos provam que é sim viável, né? Então a gente precisa de mais cases apontando nessa direção para que o mercado financeiro olhe para o futebol como uma plataforma de investimento viável. Pô, então, Pedrão, eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com você, quando eu terminar a reestruturação financeira do São Paulo e a Outfield captar uma nova ponte para a reforma do Morumbi, a gente vai comer um pernil lá na frente do estádio patrocinado por você, beleza? Vamos ver o que o futuro nos reserva, né? Beleza. Um passinho de cada vez, acho que os desafios são grandes aí. Eu não sou o torcedor do São Paulo, mas eu falo muito isso aqui e nunca vou deixar de falar, eu torço muito por essa operação do FDIC, não só pelo carinho que eu tenho por vocês, mas principalmente por ser um dos projetos de reestruturação que está em curso dentro do futebol brasileiro. Então, se o São Paulo conseguir se recuperar, isso significa que outros clubes vão ter esse indicativo. Então, a gente não precisa mais... A gente vai poder parar de ficar falando do São Paulo e do Flamengo de 2013 e começar a falar, talvez... Desculpa, do Palmeiras e Flamengo, e começar a falar do São Paulo de 2024, 2025. Sim. Então, eu acho que o futebol brasileiro precisa dessa oxigenação de novos casos que trazem aí uma certa esperança para esse endividamento crônico. E uma perspectiva para o mercado inteiro melhorar, né? Você vai subindo a régua, vai subindo o sarrafo, todo mundo tem que correr atrás. Exatamente. Foi o processo que o Fly e o Flamengo e o Palmeiras começaram lá atrás.